requer nos termos regimentais seja dispensada a realização de audiência pública aprovada através do requerimento número 78/2013, uma vez que o assunto não é da competência da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Justificação. Do objeto da audiência descrito no requerimento em voga, da justificação e das autoridades convidadas, fica evidente que a ação de fiscalização pretendida pela CAI diz respeito integralmente aos atos ocorridos em um órgão da administração pública do Estado de Tocantins, estando totalmente em desacordo com a sua competência, conforme o artigo 99 do Regimento Interno do Senado Federal. Nessa medida, o requerimento também invade competências da alçada do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas do Estado de Tocantins. O poder de fiscalização atribuído ao Congresso Nacional e a cada uma de suas casas tem como um de seus principais instrumentos a Comissão Parlamentar de Inquérito, precisamente ao dispor sobre o inquérito parlamentar. O Regimento Interno do Senado Federal veda expressamente a apuração de matérias pertinentes aos Estados. Regimento Interno do Senado Federal, artigo 146, inciso 3. Sala de Sessões, senador Giangelo. Para Senadora discutir, Cátia Abreu. presidente. Obrigada. Senhor presidente, eu peço atenção aos meus colegas senadores, especialmente ao senador Dornelles, que já foi ministro da Previdência Social, e sabe que nós não estamos discutindo uma questão estadual. Nós estamos tratando da aposentadoria dos servidores públicos do Tocantins. E que, como se isso não bastasse, a Operação Miqueias da Polícia Federal incluiu os estados do Maranhão, do Acre, da Bahia, de Roraima, de Rondônia, do Amazonas. E o meu requerimento convida, ele não é uma audiência pública de fiscalização. Nós precisamos entender a legislação que rege os institutos de previdência dos estados e dos municípios, para que nós possamos impedir que novas falcatruas, que novos desvios, que novas impropriedades aconteçam nos regimes de previdência. Segundo o Ministério da Previdência Social, 10% de todas as aplicações dos estados e municípios são aplicados em fundos de quinta linha, senhor presidente. E isso aos olhos da sociedade. Eu não sabia e nunca ouvi dizer, e acho que o senador Giangelo se equivocou, que a Polícia Federal, o Ministério da Previdência, a CVM estão envolvidas no caso e que seja um caso estadual. Muito ao contrário. A Previdência está sendo permitida e administrada pelos estados e municípios, mas essa é uma questão federal, baseado na Constituição e na lei. E com relação à competência da comissão, o artigo 99 do Regimento Interno determina expressamente que cabe à CAI opinar sobre temas atinentes ao sistema monetário, bancário e demais assuntos correlatos. Conforme consta, senhor presidente, do requerimento de justificativa, há indícios de que houve descumprimento de diversas normas federais que regulam o sistema financeiro, especialmente no tocante às limitações para aplicação de recursos de entidades previdenciárias. Senhor presidente, ainda quero aqui lembrar que respeitamos integralmente o ditame constitucional que atribui às comissões do Senado competência para solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Esta audiência pública não é fiscalizatória e nem pretende fazer o trabalho de uma CPI. É a primeira vez, desde que estou no Senado há 7 anos, que eu vejo uma audiência pública de interesse público tentar ser impedida de acontecer. Nós estamos com os servidores do Tocantins e de todos esses estados pedindo intervenção nos institutos de previdência. Para se ter uma ideia do Tocantins, o IGPREV, o nosso Instituto de Previdência do Estado, tem 2 bilhões e 700 milhões de reais da aposentadoria dos nossos servidores. É um dos maiores do Brasil, apesar do Tocantins ser um estado pequeno, mas foi um dos que primeiro começou o Instituto de Previdência Estadual. De 2 bilhões e 700, senhor presidente, 500 milhões, meio bilhão de reais, 5 vezes o mensalão foi aplicados em fundos
fundos podres e que, inclusive, a Operação Miqueias prendeu o doleiro com todos os seus papéis em sua casa, justamente esse doleiro que criou fundos para exclusivamente a aplicação desses estados, descumprindo toda a regra da CVM. Eu estou chamando aqui a Polícia Federal, eu estou chamando aqui, convidando o Ministério da Previdência, estou convidando a CVM e, claro, as pessoas interessadas do meu estado. Se os outros senadores dos estados prejudicados quiserem convidar pessoas dos seus estados para vir aqui dar as explicações, para que nós possamos melhorar, aprimorar a lei das aplicações dos fundos de previdência nos fundos que são criados, nós teremos que ouvir as pessoas para se formatar uma legislação para evitar o abuso e a falcatrua. Fundo de previdência só pode ser aplicado em bancos de primeira linha. Aplicou-se em fundos de doleiros que foram criados na última hora. Teve um dos fundos que o Tocantins aplicou, que foi criado em 2007 e em 2011, 90% dos recursos daquele fundo eram do GPREV do Tocantins. E a CVM ordena que não pode cada investimento ultrapassar 25% das aplicações. Então, o Ministério da Previdência disse a mim que o caso do Tocantins é o mais macabro do país e que o GPREV, na verdade, deveria fechar. A Polícia Federal chegou a aventar essa possibilidade. E os servidores do Estado, desesperados e com razão, querem inclusive uma intervenção do GPREV do Tocantins. Mas eu nunca, jamais, em 7 anos que estou nessa casa, trouxe sequer um problema de esfera estadual que nós não pudéssemos resolver no Estado. Não, mas nesse caso, eu estou tratando da previdência dos servidores públicos de todo o Brasil. Alguma coisa precisa ser feita pelo Senado, pelo Congresso Nacional, a fim de evitar que fundos podres possam receber dinheiro dos fundos de pensão, de aposentadoria de gente que trabalha a vida inteira para depois se aposentar e quando vai chegar lá não encontra os seus recursos. Nós queremos apenas isso, senhor presidente. E o senador Jean Angelo, que eu tenho todo o respeito, não pode negar o direito a esses estados, a esses servidores, de tentar uma nova legislação e de ouvir as imperfeições para que tudo isso seja corrigido. Muito obrigada e eu peço encarecidamente o apoio de todos os colegas para essa audiência pública de ouvir as partes. A matéria está em discussão. Senhor presidente, senador Zé Agripino Maia. Senhor presidente, eu cheguei um pouco atrasado, estava com outras responsabilidades e não estou completamente inteirado. Me parece que o requerimento que a senadora Cátia Abreu está defendendo foi lido no dia 6 de novembro, mas me parece que há um requerimento do senador Jean Angelo, que parece que foi lido hoje. Agora, hoje. Bom, eu acho que um se contrapõe ao outro. Eu acho que, democraticamente, é necessário dar a oportunidade de que o senador Jean Angelo defenda o seu requerimento. E há uma praxe da comissão de requerimento lido ser votado na sessão seguinte. Sua Excelência não se encontra presente. Eu gostaria de solicitar de Vossa Excelência que cumprisse a praxe da comissão, colocando em confronto as opiniões, até porque eu acho que a senadora Cátia Abreu tem todo o direito de querer esclarecimentos. Mas o senador Jean Angelo, que apresentou o requerimento em sentido contrário, eu acho que ele tem o direito de apresentar as contrarrazões dele e, pela praxe da comissão, esse requerimento de Sua Excelência deveria ser votado na próxima reunião. É a colocação que faço a Vossa Excelência. Senadora Cátia Abreu, na verdade, tem um ato aqui da comissão de que se lê numa semana os requerimentos e se coloca em votação da outra semana. Se existisse acordo geral, nós poderíamos colocar em votação. Então, senhor presidente, eu peço ao senador Agripino, e com todo respeito, ele sabe do bem querer que tenho por ele, mas é claro que ele é do Democrata e deve estar atendendo às solicitações do seu partido. Mas eu peço ao senador que nos dê a oportunidade de ouvir os poderes federais, o Ministério Público, o Ministério da Previdência, a Polícia Federal, no momento em que o Brasil está sendo passado a limpo, diante de todas as corrupções. Nós estamos falando, senador Agripino, de 500 milhões de reais que o Instituto de Previdência do Tocantins perdeu.
simplesmente perdeu. Nós já vimos em outras oportunidades um caso como esse ser superado com relação ao regimento. É apenas uma situação protelatória, porque essa audiência pública precisa acontecer. Esses que furtaram, que desviaram, que fizeram malversação, como disse a Polícia Federal, na Operação Miqueias, eu estive com o ministro da Previdência, Garibaldi, do seu estado, eu estive por 4 horas no Ministério da Previdência, e saí de lá estarrecida com as falcatruas e os roubos, que eu tenho certeza que o DEM, que os democratas, que fiz parte com tanto orgulho, sempre combateu. Que a deputada Dorinha, do Tocantins, do Democratas, não ia concordar com a protelação dessa situação. Que o senador Ginhagel, do PTB, que faz parte do senador Eduardo Siqueira Campos, que também vai querer esclarecer, porque ele era o presidente do IGPREV. Nós estamos aqui procurando um caminho de desvendar toda essa falcatrua, que dê direito aos servidores do Tocantins e que nós não possamos aparentar, eu sei que não é a intenção de Vossa Excelência, mas o que vai aparentar no Tocantins é que a nossa comissão está protelando um direito desses servidores de que o Senado Federal os ajude. É um pedido de socorro, são 500 milhões de reais, repito, são 5 vezes o mensalão que foi julgado há poucos dias e que já tem gente preso. São 500 milhões que foram desviados só no meu estado. Fora nos outros estados, que nós vamos, com essa audiência pública, com a participação dos senadores desses estados, poder entender, através do Ministério da Previdência, da Polícia Federal e da CVM, que é a grande responsável por tudo isso, por que não viram essas aplicações indevidas no passado, a tempo de não deixar os servidores dos estados perderem a sua chance. Senadora Cátia, o seguinte, nós vamos fazer o seguinte, houve a leitura hoje, nós temos um ato aqui da CAI, que é o ato número 1 nesse caso, que diz que após a leitura do requerimento, a Secretaria da Comissão providenciará sua divulgação e inclusão na pauta da próxima reunião deliberativa ordinária. Esse é um ato que existe na Comissão de Assuntos Econômicos e eu garanto a Vossa Excelência que na terça-feira esse ponto será deliberado aqui pelo plenário da Comissão de Assuntos Econômicos. Senhor presidente, eu apenas estou argumentando e pedindo ao líder Agripino, que é um dos mais combativos contra a corrupção nessa casa, o DEM, a maioria dos partidos, mas o senador Agripino se destaca por isso, que dia 10 já está marcada a audiência pública, que é na próxima terça-feira. Se nós formos ler na próxima terça-feira, nós teremos na última semana finalizando o Congresso Nacional. Então isso vai ficar muito ruim para o Senado se os servidores desses estados, não é só do Tocantins, perceberem que isso é uma manobra protelatória, em que pese o senador Agripino, não é essa a sua intenção, mas é o que vai aparentar. São 500 milhões de reais, 5 mensalões, só no Tocantins, senador Agripino Maia. Nós precisamos e temos o direito de dar voz e até a defesa a essas pessoas. Por isso nós estamos convidando, não é uma CPI, não é uma comissão de fiscalização, quem dera fosse, mas apenas o direito de um senador de atuar em favor do seu estado, de defender o seu estado e aqui pelo menos ouvir o que essas pessoas têm a dizer. Acabou o ano no Senado e é nisso que aqueles que desviaram os recursos estão lutando, usando amigos, colegas indevidamente para protelar para o ano que vem. Me permita, senadora Cátia, senador estou pedindo um acordo. Em seguida, senador, senador Petaque, senador Agripino. Não, o senador Agripino pode falar antes, porque se senador Agripino é sobre a situação... Claro. Eu só tenho que encerrar, porque eu tenho que começar a segunda parte. Mas peço eu desculpas. tenho... Eu vou ser muito rápido, senador Lindenberg. Bom, eu não mencionei a deputada Dorinha, que é deputada federal de Tocantins. Eu mencionei o senador Ginhagel, que é dessa comissão, é senador. O que eu acho é que, por mais nobre que seja o objetivo que aqui se pretende, eu acho que é importante que o confronto de opiniões seja deliberado. E para que o confronto de opiniões seja posto em prática, é preciso que se aprecie um requerimento e o outro, para que este plenário delibere sobre a importância, a procedência, a competência da comissão para fazer esta audiência pública, para que se esclareça o fato. Eu aqui estou defendendo o direito de senadores de terem a sua opinião
avaliada. Só isso. A da senadora Cátia Abreu e do senador Giargello, em função dos argumentos e da prática da comissão. Só isso. Não estou me referindo a nenhuma figura do Tocantins, estou me referindo a figuras do Senado Federal que fazem parte dessa comissão e que têm requerimentos apresentados. Só isso. Olha, eu preciso encerrar. Peço desculpa. Não, senhor presidente. Senador Petax, senador Todos os Petax. assuntos aqui são importantes. Esse é importante também. Senador Petax. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um protesto. Eu cheguei atrasado porque vi do estado de Mato Grosso agora. Um protesto em relação a essas mensagens de empréstimos. E calha a fiveleta ao que a senadora do estado de Tocantins está a dizer no tocante a atos desta comissão que vêm sendo descumpridos de acordo com o caso. Se nós temos um ato, e o ato 01 tem esse objetivo, o ato da CAI 01, ele estabelece critérios e critérios devem ser estabelecidos. Faço referência à comissão, à mensagem 109 de 2013, relativa ao empréstimo ao Estado do Rio de Janeiro. O ato que a senadora do Estado de Tocantins está fazendo referência, e Vossa Excelência fez referência, foi desrespeitado naquele momento. Essa matéria, ela foi lida em um plenário no dia 25 de novembro e no dia 26 de novembro foi incluída extra pauta no mesmo dia em reunião extraordinária cuja pauta tratava apenas de emendas ao orçamento e fora do horário de reunião regimental da comissão. O relatório foi lido e aprovado na mesma reunião extraordinária, já com o pedido de urgência. Senhor presidente, nós todos amamos o Rio de Janeiro. Se amar o Rio de Janeiro for pecado, nós todos somos pecadores. No entanto, nós temos que adotar critérios. Muito bem. Foi descumprida a prática saudável e transparente que Vossa Excelência, senhor presidente, inaugurou com o ato desta CAI 01 de 2013. Foi desrespeitado ao meu juízo. Por esse ato, o relator deve observar um mínimo de 4 dias entre sua designação e a apresentação do relatório. E, sobretudo, haverá vista coletiva aos membros da comissão. Aquele ato, naquele momento, o ato foi desobedecido. Por que agora não pode ser desobedecido? Exatamente. Eu vou continuar minha leitura ainda do meu protesto, me permita. Me permita, senhor presidente. Muito bem. Eu quero dizer, haverá vista coletiva aos membros da comissão, o que implica na concessão do prazo mínimo para conhecimento da matéria por parte dos membros. Nada disso foi obedecido. O projeto não ficou um dia na CAI, ou melhor, não ficou uma tarde, pois na tarde do dia 26 foi conhecido, lido e votado por aqueles poucos membros que vieram, não para uma reunião deliberativa sobre as matérias de competência da comissão, mas para uma reunião específica acerca de emendas ao orçamento. Vou continuar, senhor presidente. E não se trata de um empréstimo qualquer. Trata-se de um tomador, o Estado do Rio de Janeiro, cuja capacidade de pagamento é classificada pelo próprio Tesouro Nacional como, abro aspas, situação de desequilíbrio fiscal. O pior desempenho possível, com situação fiscal pior do que muito fraca, de acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional, e com risco de crédito maior do que muito alto, de acordo com a nota técnica que eu tenho aqui. E trata-se de um Estado que precisou que o Tesouro mudasse de forma deliberada a metodologia de cálculo do limite do endividamento para que se considerasse enquadrado no limite de 2 vezes a receita corrente líquida fixada na Resolução 43 de 2001. Ou seja, senhor presidente, uma operação complicada, um tomador em situação financeira muito delicada, segundo o próprio Tesouro Nacional, uma operação que exige um debate público à vista da sociedade e da comissão, uma operação que jamais poderia ser decidida, com todo respeito, na surdina, correndo sem debate, sem visibilidade, sem tempo sequer para consultar o processado. Com obstáculos de prazo que existiam. Se nós estamos tratando de obediência ao ato 01 de 2013, naquele caso é possível. Aqui não é possível. De acordo com o vento, vai ventar para a esquerda? Pode. Ventar para a direita? Não pode. Nós temos que ter critérios e eu gostaria, com todo respeito, senhor presidente, de manifestar nada contra o Rio de Janeiro. Mas esta comissão tem uma fundação, tem uma responsabilidade e tenho absoluta certeza que todos os senadores que compõem esta comissão nós temos que respeitar o ato. Então, nós temos que estabelecer critérios. Explico, Vossa Excelência. Respeita ou não respeita? Eu explico, Vossa Excelência. Antes de eu responder, passo para o senador Francisco Dornelles. Eu queria dizer a Vossa Excelência que com base no ato número 1 da CAI,
o parágrafo 2º, diz o seguinte, do artigo 2º, quando os prazos limites para assinatura de contratos e para o início do recesso parlamentar impossibilitarem a deliberação de forma prevista, as matérias objeto poderão, por deliberação da comissão, e houve por unanimidade, ser pautadas e apreciadas em prazos diversos. Todos nós sabemos que todas essas operações são com bancos internacionais e que o exercício termina agora. Então, nós tínhamos que tomar decisão, ou aplicávamos o parágrafo 2º ou não tinha operação, porque o exercício desses bancos internacionais termina agora em dezembro, praticamente já terminou. Agora, nós aprovamos as operações de Minas Gerais, da Bahia, do Rio de Janeiro, não aprovamos na mesma sessão, não. Foi convocada uma outra sessão para examinar o assunto. E foi por unanimidade. O ilustre senador Pedro Táxi levanta dúvidas sobre a situação financeira do Rio. Essa dúvida não foi aceita pelo plenário, que por unanimidade aprovou a operação do Rio, dizendo que o Rio tem todas as condições para realizar essa operação e com base num parecer da Secretaria do Tesouro. De modo que o problema é o seguinte, se nós não votássemos essas operações de crédito agora, não haveria, porque o Banco Mundial, o Banco Interamericano, o BIRD não vão ficar esperando o Senado Federal, em decorrência de uma decisão de uma comissão, aprovar a operação de crédito no ano que vem. Sou eu. Deixa eu explicar aqui, senador Pedro Táxi, na mesma linha do senador Francisco Dornelles. Antes de Vossa Excelência chegar hoje aqui, nós analisamos 6 mensagens, 6 empréstimos, e utilizamos esse parágrafo 2º, porque eu quero lembrar que quando nós instituímos esse ato número 1, esse assunto foi discutido no final do ano. Isso foi discutido quando nós instituímos. Por isso que foi colocado um parágrafo 2º que diz o seguinte, quando os prazos limites para assinatura de contratos ou para início do recesso parlamentar impossibilitarem a deliberação de forma prevista nesse artigo, as matérias objeto desse ato poderão, por deliberação da comissão, ser pautadas e apreciadas em prazo diverso. Aprovamos hoje aqui por unanimidade. Então é possível. E os 6... É possível, claro que é possível. Por unanimidade. E foi por isso que eu li aqui o requerimento e quis colocar em votação, desde que existisse a unanimidade. Não existiu. No caso do Rio de Janeiro, nós chamamos uma sessão extra-pauta também... porque houve uma aprovação unânime, mas nós concedemos vistas coletivas e chamamos o extra-pauta. Quero dizer a Vossa Excelência que hoje, aqui no início, todos os estados estão preocupados com essa situação. O senador Francisco Dornelles aqui muito bem falou, o prazo do BID e do BIRD está expirando aí afora. Nós não queremos prejudicar os estados. Nós vamos, inclusive, convocar, na próxima quarta-feira, 2 horas da tarde, uma reunião, amanhã, 2 horas da tarde, uma reunião para discutir empréstimos de mais 3 estados. Então, isso está previsto no ato. Quanto à questão do requerimento, a senadora Cátia Abreu sabe que eu estou com a maior boa vontade, mas nesse caso aqui não há uma outra saída para nós. Próxima quarta, junto com os empréstimos, com a mesma urgência, poderia, então, claro, a gente votar o requerimento na quarta-feira, às 2 da tarde. Terça-feira... Não. Ele vai fazer uma extra-pauta para votar os financiamentos. Com a mesma urgência, eu também tenho o meu requerimento que eu gostaria de votar nessa quarta. O problema é se... Qual o problema? Meu medo, sabe qual é o problema? É se alguém pedir quórum, né? Verificação de quórum nessa quarta-feira. Porque esses são temas mais consensuais. Vossa Excelência que tem que apreciar, acho que nem é bom para os interesses de Vossa Excelência. Acho que é melhor na terça-feira, que a sessão está aqui, a audiência está casa cheia, porque na quarta-feira, com certeza, se alguém pedir verificação de quórum, como é uma reunião de empréstimo, que é uma reunião consensual, a sessão cai. Senhor presidente, para finalizar, por favor, eu só gostaria aqui de deixar o meu protesto diante desta argumentação do senador Agripino, exigindo neste momento o cumprimento rigoroso do regimento da Casa, enquanto que para milhões e milhões de reais de empréstimos para os estados, que eu sei que todos eles precisam, ninguém aqui teve dúvida nenhuma e o regimento não precisou ser seguido. Então, para encerrar, eu quero apenas dizer aos servidores do Tocantins, todos os servidores, especialmente da educação, o que está acontecendo aqui hoje é graças à professora Dorinha, sim, à deputada federal Dorinha e ao senhor Eduardo Siqueira Campos, que mobilizou os seus para que essa audiência pública, para ver as falcatruas no IGPREV, não ocorresse. Servidores públicos, registrem isso. Estão impedindo que nós possamos fazer o nosso legítimo direito de perguntar, de inquirir aqueles que roubaram 500 milhões de reais
Federais do Instituto de Previdência dos Servidores do Tocantins. Muito obrigado. Senador Petax. Sim, com todo respeito ao senador Dornelles, que nós todos conhecemos sua capacidade, sua honestidade intelectual, honestidade de propósitos e a forma com que ele defende os interesses não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil aqui nesta casa, senhor presidente, se foram aprovados empréstimos hoje, analisados, operações, por que o do Rio não pôde ser analisado hoje? E, com todo respeito, o senador... Como assim? Não, eu respondo, Vossa Excelência. não, se a Vossa Excelência, como presidente, me permitir terminar... Claro que eu estou permitindo, mas eu só queria entender a pergunta. Tá. Eu não fiz a pergunta. Então, continue, Vossa Excelência. Eu posso? Vossa Excelência continuar? perguntou sobre o Rio de Janeiro. Não, eu posso continuar? Claro que pode continuar. Eu agradeço. O presidente aqui é muito flexível, Vossa Excelência sabe disso. Sei disso. Você sempre falava Vossa Excelência, apesar de querer encerrar esse ponto, porque eu quero entrar na parte segunda da reunião. Continue, Vossa Excelência. Eu vejo que a parte segunda da reunião seja tão importante como esta. É importante também porque quero dizer a Vossa Excelência que hoje é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Esse presidente está querendo encerrar essa parte primeira para passar para o presidente Sérgio Souza, porque hoje vai ter uma regulamentação muito importante da aposentadoria especial da pessoa com deficiência, que eu fui o autor do substitutivo. Então, na verdade, nós temos, sabe quando um tema se alonga por demais, e nós queríamos tanto ir para a parte 2, quanto eu me dirigir ao Palácio do Planalto para participar dessa solenidade, mas Vossa Excelência tem a palavra para concluir. Senhor presidente, tendo em conta este motivo que Vossa Excelência aqui trouxe, e eu sei da importância deste tema para Vossa Excelência, eu abro mão da minha palavra. Agradeço, senador Petax, muito. Passo para o senhor presidente, pela ordem, por gentileza, eu apenas gostaria também aqui de afirmar, se caso os meus colegas senadores entenderem que essa audiência pública não será possível de ocorrer, eu quero tranquilizar a todos, porque qualquer senador da República tem o direito de solicitar uma sala dessas comissões e fazer uma reunião como bem entender. Então, de qualquer jeito, se não for oficial, será extraoficial, será informal, mas a audiência pública vai acontecer. Muito obrigado. E nós votaremos esse ponto na próxima terça-feira. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa parte da reunião. Passo para a segunda parte. Passo imediatamente a palavra para o senador Sérgio Souza, que vai presidir essa segunda parte da reunião com a sabatina dos 3 indicados para o CAD. Senador Sérgio Souza. Senhor presidente, nada impede também que eu possa vir na reunião dos empréstimos e pedir verificação de quórum, tá bom? Eu vou rigorosamente, talvez, acompanhar o estatuto, o regimento dessa casa. Quero aqui avisar muito bem.